o que passa em nós, Ele ouve o nosso silêncio. Os que creem que é assim, fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos receber neste momento o preletor, pastor Vanderlei, e ele está com a oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Pai do Senhor para a igreja, sou grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta noite, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar, obrigado. Eu quero exaltar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E é a primeira vez que eu me venho aqui para adorar a Deus com os irmãos. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que tem me ajudado, me apoiado. E louvar a Deus pela vida do meu querido pastor Elva, que há bastante tempo a gente conhece. Eu era bem novinho ainda, ele também novo. Quando a gente se conheceu ali em Nova Serrana, ele ainda era diácono, dirigia os cultos no setor ali, nos lares. E muito me ajudou, né? E eu sou grato a Deus pela sua vida. Depois ele foi para o campo, né, pastorear. Eu também tive esse privilégio, essa oportunidade. E tive a honra de várias vezes estar ali em São Gonçalo do Pará, onde ele estava dirigindo, pregando a palavra de Deus. E também tive a honra de ter ele ali em Garatinga, Antunes, ministrando ali, nos apoiando, né? Aos demais obreiros aqui, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu estou congregando ali no bairro São Vicente, congregando ali com o pastor Túlio. Eu trago um abraço do pastor Túlio ao pastor Elva, a este ministério e toda a igreja, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos para estarmos lendo a Bíblia, Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 16, e o verso 21. Capítulo de número 6. Verso 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Lucas capítulo 24, a partir do verso 1, que está escrito assim: e no primeiro dia da semana, muito cada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado, a pedra do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse, dois varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: vem que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Amém? É este texto bíblico para a nossa meditação aqui nesta noite. Mateus, ele deixa registrado quando Jesus, ele passa para os seus discípulos aquilo que iria acontecer com ele. Isto aqui revela que Jesus não foi pego de surpresa e nem deixou os seus discípulos oculto aquilo que iria lhe acontecer. A respeito da sua morte, aquilo que ele teria que enfrentar. E quando nós abrimos a nossa Bíblia
no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, nós encontramos quando Jesus, ele celebra a sua última Páscoa e ele institui-se a Santa Ceia. Exatamente isto que vamos fazer aqui nesta noite. A Bíblia nos diz no versículo de número 19 do capítulo 22, que havendo Jesus dado graça, o partiu e deu para os seus discípulos. E depois ele também ele deu graça ao cálice e disse: este é o novo testamento do meu sangue, aleluia, que é derramado por vós. Agora o que me chama a atenção aqui, irmãos, foi o que Jesus falou depois dele celebrar a Santa Ceia com os seus discípulos. Ele fala: um que mete a mão no prato, esse há de me trair. Lucas não deixou registrado, mas Mateus deixou registrado que aquele que traiu Judas perguntou para ele: é eu, Rabi? Jesus falou: tu o disseste. Jesus, ele nunca é pego de surpresa e nunca deixa as pessoas enganadas, e ele sempre dá uma oportunidade para as pessoas se arrependerem do mal que está no coração para fazer, aleluia. Ele estava mostrando para Judas aquilo que estava no coração dele, aleluia. Mas nós continuando a leitura bíblica, nós continuando olhando para o texto, nós vemos, irmãos, que depois depois dele orientar que um que estava ali iria o trair, ele também adverte o apóstolo Pedro daquilo que iria lhe acontecer, dizendo que Pedro iria o negar antes que o galo cantasse, aleluia. E eu acho interessante a forma que Jesus falou para Pedro. Ele diz para Pedro que Satanás pediu para poder se andar com ele como trigo, mas o próprio Jesus rogou, ele intercedeu para que a fé de Pedro não fosse abalada, aleluia. Pedro, com um gesto de potência, de alguém que é forte, de alguém que é poderoso, diz para Jesus: nada, ainda que seja necessário eu ser preso contigo, eu vou. Ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu vou. Você está enganado, Pedro. O galo vai cantar, antes que ele cante, 3 vezes me negará. Meus queridos irmãos, é este Jesus que nós servimos, que conhece todas as coisas, conhece as nossas fragilidades, entende você por dentro e por fora, e Ele está aqui nesta noite para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para fazer coisas grandes nas nossas vidas. Aleluia. Agora eu fico olhando a Bíblia Sagrada, que Jesus, ele desce para o Getsemane, ele vai para o Monte das Oliveiras. Aí a Bíblia disse que ele foi como ele acostumava. Jesus sabendo que Judas iria o trair, Jesus sabendo que alguém iria o prendê-lo, mas ele não se escondeu. Ele foi para o lugar a que ele acostumava sempre estar, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai para a oração, ele ora uma hora, ele volta e encontra os seus discípulos dormindo, ele alerta os seus discípulos: orai e vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por 3 vezes ele fez isto, e quando ele volta a última vez, a Bíblia diz que ele estava com os seus olhos carregados de tristeza, ele estava dormindo. Jesus desperta pela 3ª vez. Quando Jesus desperta pela 3ª vez, diz: eis que está chegando aquele que me trai. Olha para vocês ver uma coisa, aleluia. E de repente chega uma grande multidão ali no Getsemane. Quem que era que estava guiando aquela multidão? Quem estava na frente? Iscariote, Judas, aquele que Jesus teria advertido ele, estava conduzindo, guiando aquela multidão. Eu parei para pensar, pastor Elvis, quantas vezes que Judas viu Jesus operar milagre,
Quantas vezes que Judas, pastor, viu Jesus fazer coisas grandes, abrir o mar, andar sobre o mar, acalmar a tempestade, aleluia. Quantas vezes que ele viu Jesus ressuscitar mortos, Lázaro, o filho da viúva de Naim, ele vendo Jesus fazer coisas grandes, multiplicar os pães, alimentar grande multidão. Agora ele estava ali para entregar o seu líder, aquele que estava cuidando dele. Traidor estava ali para entregar aquele que tinha dado palavra para ele muitas vezes, aquele que tinha ensinado para ele muitas vezes, que tinha mostrado para ele, aleluia, o caminho da salvação, aquele que tinha dado a oportunidade para ele, dizendo: vem cá, Judas, você vai fazer parte do meu colégio apostólico, você vai ser o tesoureiro. Agora ele estava ali para poder trair o mestre. Aleluia. Glórias a Deus. Ele tinha dado um sinal: é aquele que eu beijar, vocês podem prender. E a multidão estava ali, bem preparado para poder prender Jesus. E Judas sauda a Jesus com um beijo, aleluia. Um dos discípulos, o apóstolo Pedro, agora querendo defender Jesus, arranca da sua espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Aí Jesus disse para ele: guarda a tua espada, Pedro, aleluia. Eu fico observando, mesmo Jesus sendo preso para ser morto, mesmo Jesus sabendo que aqueles homens estavam ali para prender, para levar para ser crucificado, ele ainda agora, ele opera um milagre. Naquela madrugada, ele pega aquela orelha e cura aquele homem daquela ferida feita por Pedro. É este Jesus que eu sirvo. É este Jesus que você serve. É este Jesus que nós servimos. Aleluia. Quem sabe muitas pessoas estão sendo feridas. Quem sabe não o seu corpo físico, mas por dentro há feridas, há lacunas. Quem sabe por dentro a dor, a angústia que o homem não consegue ver nem curar. Mas Jesus está aqui nesta noite para curar as feridas feitas por alguém. Jesus está aqui nesta noite para sarar a tua dor e fazer milagres. Aleluia. Deixa eu continuar aqui que está na hora de eu parar. Glórias a Deus. Aleluia. Ele é preso. Aleluia. É levado. E quando ele está preso, Pedro acompanhava de longe. Chega perto do lugar da prisão, no pátio, alguém acende um fogo, senta lá, e Pedro senta perto deles. Aí cumpre a palavra de Jesus. Alguém diz: você é um deles. Não sei do que está falando. Você é um deles, eu não conheço. Aí a Bíblia diz que quando ele negou pela terceira vez, Jesus deu uma olhada para ele. Aleluia. O olhar de Jesus muda a situação. O olhar de Jesus nos alerta. Aleluia. Quando Jesus olhou, Pedro lembrou das palavras dele. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele saiu dali chorando, porque ele tinha negado o mestre. Tomara que aqui nesta noite alguém se arrependa do que tem feito. Aleluia. Possa chorar aos pés de Jesus, porque ele tem milagre para nossas vidas. Mas ele é apresentado a Pilatos, é julgado, é condenado à morte, é crucificado. Aleluia. E ele é crucificado e ele é colocado no sepulcro. O meu Jesus morreu por amor à minha alma. Ele morreu por amor à sua alma. Ele morreu para nos salvar. O presbítero leu aqui nesta noite que ele levou sobre si as nossas dores.
O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Aleluia! Glórias a Deus! Mas quando nós chegamos no capítulo de número 24, que nós lemos aqui nesta noite, que o evangelista Lucas escreveu, disse que de manhã, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro. Elas foram com alguma especiaria para ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas ali chegaram, aleluia, a pedra estava removida. O corpo de Jesus não estava mais naquele sepulcro. Glórias a Deus. E a Bíblia disse que elas ficaram perplexas, atemorizadas. Aí de repente a Bíblia diz que aparece 2 varões vestidos de branco. Aleluia. João disse que eram 2 anjos com as suas vestes resplandecentes. Aparece para elas, aleluia, e disse para elas: porque buscais o vivente entre os mortos. Deixa eu falar uma coisa para esta igreja aqui nesta noite. Eu sei que você sabe disso. Aqui está registrado uma verdade, que Satanás faria de tudo, pastor Elvis, para o senhor não ficar ciente desta verdade. Satanás faria de tudo, pastor, para que o senhor não ficasse ciente desta verdade, que esta igreja não ficasse ciente desta verdade, que é a ressurreição de Jesus Cristo, que não está mais no sepulcro, mas que ele está vivo para todo sempre. Aleluia. Aleluia, o meu Jesus vive. Glória a Deus. O seu Jesus está vivo. O nosso Jesus está vivo. Ele não está mais no sepulcro, mas Ele está aqui nesta noite na bendita pessoa do Espírito Santo, para renovar tuas forças, para curar tuas feridas, para fazer milagre na tua vida, para fazer milagre na tua casa, para fazer milagre aqui nesta igreja. Ele está vivo aqui nesta noite. Quantos acreditam que Ele está vivo e pode levantar a tua mão e adorar Ele aqui nesta noite? Aleluia. Que coisa maravilhosa. Sabe por que eu estou pregando? É porque Ele vive. Sabe por que a Viviane cantou? É porque Ele vive. Sabe por que a Cimeia cantou? É porque Ele vive. Sabe por que você vai cear aqui nesta noite? É porque Ele vive. Sabe por que você está de pé? É porque Ele vive. Está te sustentando. Está dando vitória para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Deixa eu parar aqui. Ele se apresenta também aos 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que no mesmo dia que aquelas mulheres foram ao sepulcro, lá ia 2 discípulos ao caminho de Emaús triste, por tudo que tinha acontecido. Já é o 3º dia, nós não temos notícia. Aí de repente Jesus aparece. Que palavras são estas que vocês trocais? De que você está falando? Ele com os olhos vedados, fechados. Aleluia. Mas Jesus conversava com eles. Às vezes tem momento que a angústia é tão grande, a luta é tão grande, a dor é tão grande, o problema é tão grande, a aflição é tão grande, que Ele está pertinho de nós, pastor Ailton, dizendo: filho, eu estou te ajudando, eu estou contigo. E os nossos olhos não são abertos. Aleluia. Mas tem uma coisa: quando eles chegaram em Emaús, Ele falou assim: fica conosco, o dia já declina, já vai escurecer, fica aqui. E quando eles entraram, vamos fazer aqui uma oração, vamos para aqui partir o pão, vamos fazer algo. Quando eles começaram a orar, aleluia, os olhos deles abriram, eles viram que era Jesus que estava ali com eles, aleluia. Eles voltaram para Jerusalém, onde os discípulos estavam. Quem sabe tem alguém aqui
Ele quer que você volte a orar mais, volte a congregar mais, volte a louvar mais, volte a evangelizar mais, volte a ser mais pentecostal como você era. Ele quer que nós voltemos, aleluia. Ele vai abrir os nossos olhos para que isso aconteça. Glórias a Deus. E os discípulos voltaram alegres, dizia assim: não ardia o nosso coração quando ele falava. Olha o poder, o olhar de Jesus muda as coisas. A palavra dele faz o nosso coração, aleluia, queimar. Mas quando a oração é feita, ele abre os nossos olhos para que nós vemos os mistérios e os milagres dele na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que Deus abençoe em nome de Jesus.